Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bom estarmos aqui mais uma vez para podermos compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 9, em que pese a gente ter dito que seria de 4 a 7, mas a gente vai ler todo esse parágrafo, versos 1 a 9. Eu convido você a mesmo assentado acompanhar essa leitura com toda a reverência e com toda a atenção. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra que acabamos de ler. Rogamos, ó Deus, que o teu Espírito ilumine os nossos olhos, dá-nos entendimento para que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar. E também, ó Deus, ajuda-nos a termos um coração inclinado a Ti, um coração, ó Deus, pronto para obedecer a Tua voz na Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Aldo nos pediu para trazer uma palavra esta noite, mas após o culto estaremos entregando, aí não sei se é surpresa, se não, né? Estaremos entregando um certificado às crianças que já foram apresentadas aqui de 2023 para cá, acho que é a partir dessa data. E então ele me pediu, pastor, traga uma palavra focada nessa temática aí de família, criação de filhos. E ao meu coração, meus irmãos, veio então o tema família missional. E poderíamos pensar uma série de perspectivas a respeito de família missional. Mas o que eu quero pensar nesta noite com os irmãos, a perspectiva que eu quero pensar com os irmãos sobre família missional é construindo gerações que representam Deus. Construindo gerações que representam Deus. O propósito aqui é mostrar que a família é chamada a ser uma agência missionária para transmitir a fé às próximas gerações e impactar o mundo com o reino de Deus. E aqui a gente então precisa identificar, ou melhor, precisa entender que a identidade da família cristã é uma identidade de quem é agente de Deus no mundo. E o contexto de Deuteronômio capítulo 6 é exatamente o contexto em que Moisés está instruindo Israel antes da entrada na terra prometida. Nós vamos ter o primeiro discurso, que vai aí até quase o fim do capítulo 4. Esse texto que nós lemos está no segundo discurso, que começa na parte final do capítulo 4. E então precisamos entender a importância da transmissão da fé dentro do lar como fundamento para uma sociedade
transformada, e mais que isso, uma sociedade que também seja transformadora, a partir de famílias missionais que constroem gerações que representam Deus. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou ali no jardim, Deus disse para eles: olha, crescei e multiplicai-vos. Isso está lá em Gênesis 1, 26 a 28. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. A proposta ali em Gênesis, quando Deus cria o primeiro núcleo familiar, é que esse núcleo familiar ele vai ser representante de Deus aqui neste mundo, governando, sendo aqueles que vão dominar o restante da criação, aqueles que também vão se relacionar com outros representantes de Deus, porque a proposta é: cresçam e multipliquem-se. É interessante, pastor, que hoje a proposta é: casem e não tenham filho. Se puder, tenham um pet. Mas casem e multipliquem-se. É uma aberração na sociedade atual se você ouvir um casal recém-casado dizer o seguinte: eu quero ter 5 filhos. Porque a sociedade atual, ela está pensando em famílias que têm no máximo um filho. Quando pensa em ter filhos. Mas a proposta lá em Gênesis é: cresçam e multipliquem-se. E essa proposta de Deus, quando Deus cria homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, é para que eles sejam representantes de Deus. E na medida em que eles vão crescendo e se multiplicando, eles vão gerando outros representantes de Deus, seres que são a imagem e semelhança de Deus. O pecado manchou tudo isso. É verdade. E é por isso que depois Deus levanta para si, a partir de uma família, a partir da família de Abraão, Deus levanta para si um povo, Deus elege um povo. E a partir desse povo, Deus começa a construir aqueles que serão os seus, ou melhor, levantar aqueles que serão os seus representantes neste mundo. Entenda uma coisa: eu e você, povo de Deus, nós somos representantes de Deus, e as nossas famílias, elas são missionais nesse sentido, de serem representantes do Senhor. Aquele texto que foi trabalhado aqui, de Jeremias, capítulo 29, 6 a 7, no aniversário da igreja, ele me chamou muito a atenção, porque lá Deus diz assim: casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. O que me chamou a atenção nesse texto, meus irmãos, foi exatamente: aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa proposta de Deus os islamitas abraçaram. Por onde eles chegam, eles crescem e multiplicam, só que eles estão levando o falso Deus. Onde eles chegam, eles crescem e se multiplicam. E quando Deus está dizendo para eles crescerem lá no exílio, eles se multiplicarem, é porque eles são povo de Deus, eles têm que ser representantes de Deus onde estiverem.
Quando nós pensamos então numa família missional, que constrói gerações que representam Deus, olhando aqui para o nosso texto de Deuteronômio que nós lemos, meus irmãos, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é exatamente o fato de que o chamado para a família missional é um chamado que começa com os pais. E eu estou falando aqui do pai sexo masculino, não pais no sentido genérico de homens e mulheres. Então, você que é pai, você que se casou, você deve pensar em ser pai, e como pai o chamado é: ouve o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Como representante de Deus aqui neste mundo, você deve confiar em Deus, você deve ter que Deus, somente Ele é o Senhor da sua vida, somente Ele é Deus. Quando diz aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, verso número 4 de Deuteronômio capítulo 6. A ideia de que Deus, Ele é indivisível, Ele é indissolúvel, é impossível você separar Deus em outros deuses. Pai, Filho, Espírito Santo, eles coexistem numa unidade composta. A grande pergunta aqui, para nós que somos pais, é: até que ponto nós temos amado a Deus como sendo o único Deus, o único Senhor da nossa vida? Entenda, uma família missional, uma família que entende que ela tem a missão de ser representante de Deus, o pai, ele chama a mulher para junto de si, para ajudá-la nessa caminhada de também ser uma mulher que honra a Deus, que ama a Deus, que vive para Deus somente. E a partir daí os dois juntos vão viver a realidade de amar a Deus acima de todas as coisas. A minha esposa não pode ser o grande e único amor da minha vida, porque o grande e único amor da minha vida é Deus. E é desse amor que vem de Deus para mim, que vai brotar o amor para com a minha esposa. Senão o relacionamento não dá certo. Com certeza você vai encontrar motivos por que separar de sua esposa. Porque o ser humano, ele não se satisfaz com aquilo que ele tem. E quando nos chama nessa proposta de Deus como o único Senhor, e de amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, a ideia é amar a Deus com todo o nosso ser. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pais que estão achando que vão ser excelentes pais porque eles estão entregues, adorando, estão no altar do entretenimento, no altar do lazer. Você precisa caminhar para o altar da adoração a Deus. Assim você terá a condição de conduzir teu filho. O texto, meus irmãos, vai nos dizer no versículo 6, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Então, ser família missional, é preciso primeiro que eu como pai, que a minha esposa juntamente comigo, entendamos que as palavras do Senhor têm que antes estar guardadas no nosso coração. E deixa eu te dizer uma coisa, não é guardar a palavra do Senhor como sendo algo legalista, mas é resultado de quem tem Deus como Senhor na vida. Deuteronômio capítulo 4, olha só lá o que é que diz. Abre lá. Versículo 3 do capítulo 4. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor,
pois a todo homem que seguiu Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. São estatutos ensinados, são mandamentos, são palavra de Deus ensinada a um povo que já tem vivenciado quem é esse Deus. Eu passo a amar a Deus, eu passo a honrar a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero glorificá-lo, eu quero exaltá-lo na minha vida, e eu quero trazer a minha família junto comigo, porque eu tenho experimentado dia após dia quem Deus é. Quem tem sido Deus na tua vida? Quem tem sido Deus na tua caminhada de fé, meu irmão? Ele é aquele a quem tu amas de todo o teu coração. E a fé, então, não pode ser apenas externa, mas ela deve ser uma realidade que é, antes de tudo, interna e vivida. E isso vai produzir resultado na caminhada dia após dia. Então, a primeira coisa é que esse chamado é primeiramente para os pais, que vão trazer suas esposas para junto dessa caminhada de uma família missional. Segundo, uma família missional que constrói gerações representantes de Deus neste mundo, é uma família que transmite a fé às novas gerações. Veja aí, voltemos aos versos 7 e 8 do capítulo 6 e 7 do capítulo 6. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro tu. E aí, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Tu as inculcarás a teus filhos. O verbo usado aqui para inculcar também, ele carrega a ideia de amolar, de afiar. Como que você pode amolar o seu filho? Não é amolar no sentido de importunar, mas no sentido de afiar. E esse verbo, meus irmãos, ele vem com uma intensidade daquilo que você vai fazer constantemente, porque você entende a importância disso. Com qual intensidade você tem trazido os teus filhos para junto de ti, para afiá-lo, inculcando nele a palavra de Deus, para afiá-lo, inculcando nele a fé em Deus, o Deus que é único. Se teu filho chegar na escola hoje e ele for arguido sobre essa fé, o que seu filho vai dizer na escola? Você sabe por que muitos dos nossos jovens, na geração minha, geração daqueles que são e foram pais de crianças e adolescentes na minha geração, viram seus filhos chegarem na faculdade e se distanciarem do Senhor? Porque nós não inculcamos, nós não afiamos os nossos filhos, inculcando neles a fé em Deus, por meio de inculcar a palavra aos filhos, falando, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quando eu li este texto, eu me lembrei do texto da Grande Comissão. Eu até conversei com o pastor Aldo sobre isso, né? Não estou querendo aqui dizer que existe uma
intertextualidade ou uma interdiscursividade entre esses dois textos, mas me chamou a atenção. Porque lá na grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou aos seus discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A proposta de Jesus na grande comissão é fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele ensinou. Poderíamos traduzir, parafrasear com o Antigo Testamento, ensinando os discípulos, fazer discípulos, ensinando-os a guardar os estatutos, os juízos, os mandamentos que Jesus ensinou. Quando eu olho para Deuteronômio capítulo 6, verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Meus irmãos, eu vejo aqui um processo. Eu vejo aqui um processo de discipulado. Por isso a família, ela é missional, porque como pais, nós temos a responsabilidade de caminhar num processo com os nossos filhos, desenvolvendo o discipulado, instruindo, inculcando. Quando? Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Agora, diz para mim se não é verdade. Pais, vocês aqui que têm filhos pequenos, diz para mim se não é verdade. Principalmente quando o seu filho já está caminhando, já está andando, e ele já está naquela fase que tudo ele pergunta, que fala demais. Meu neto, gente, o mais novo, está numa falação. Vocês não têm noção. Tagarela. Quando você chega em casa, o que é que você quer? Seja sincero. Você quer descanso? Você quer folga? Mas você nunca vai imaginar que o descanso para você vai ser estar com aquele filho, ainda criança. Que aquilo ali vai ser o momento do entretenimento que vai extravasar toda aquela agitação que você teve ao longo do dia. E aí você grita para o teu filho e diz assim: menino, vai ficar no lugar quieto, porque tudo que eu quero é ficar aqui no meu cantinho. Deuteronômio está nos ensinando. Se possível, leva o teu filho para o trabalho contigo. Uma vez meu pai me levou para o trabalho com ele. Só não virei marceneiro. Deus tinha outro propósito. Se possível, vá para o mercado com teu filho. Porque nesses momentos você vai instruir o seu filho. Porque andando pelo caminho. Meus irmãos, eu não entendi isso. Na minha fase de filho infante e filho adolescente. Você não tem noção do prejuízo que é não entender isso no relacionamento pai e filho. E deixa eu te falar aqui uma coisa. Estávamos na imersão de plantação de igreja, eu, pastor Aldo, e lá, num determinado momento, o instrutor trouxe para nós algo sobre a nossa filiação em Deus, a nossa adoção na família de Deus por meio de Cristo Jesus. E ali naquele momento eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu sou teu filho adotado na tua família por meio de Cristo Jesus. E por que tantas vezes na minha vida eu peco? Porque tantas vezes na minha vida eu vou contra aquilo que é a tua vontade. E aí imediatamente veio, isso assim mesmo, o instrutor estava falando e minha mente estava assim.
Aí os profissionais de saúde aqui de plantão vai dizer, ele tem TDAH. A minha mente estava rodando essa temática. E aí veio ao meu coração Efésios capítulo 5, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aí opa, já sei qual é o meu problema. Eu preciso ser imitador do meu pai. Eu tenho sido pouco imitador do meu pai, é por isso que tantas vezes eu transgrido. Mas ser imitador de Deus como filho amado, para quê, meus irmãos? O texto ali está num contexto de relacionamentos. Então, também na minha caminhada como família missional, eu tenho que ser imitador de Deus para me relacionar com os meus filhos, a fim de que eles vejam em mim um representante de Deus. Alguém que imita Deus, alguém que quer ser igual ao Pai Celeste, que busca caminhar na direção do Pai Celeste. Qual o propósito? Que o meu filho deseje ser meu imitador, como eu sou imitador de quem? De Deus. Paulo diz aos seus irmãos, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas qual é o referencial que os nossos filhos têm de Deus a partir da nossa pessoa como pais? Nós caminhamos com Deus. Nossos filhos veem que nós estamos numa caminhada com Deus, e nessa caminhada com Deus nós estamos crescendo em santidade, nós estamos crescendo em relacionamento com a família e com os outros. Os nossos filhos estão vendo que nós estamos desejando nos parecer com Cristo, porque amamos a Deus. Salmo 78, versos 4 a 7. Lá nós vamos ter uma ênfase à transmissão de geração em geração, da fé, de geração em geração, para que os filhos conheçam e confiem no Senhor. E a família aí tem um papel crucial no ensino e na preservação da aliança com Deus. Terceiro e último ponto que eu quero destacar nesta noite, sobre uma família missional que quer construir gerações representantes de Deus, é a influência missional da família na sociedade. Lembre-se, a nossa família é um pedaço do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele tem uma missão na sociedade. Versos 8 a 9 de Deuteronômio 6 diz: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quero destacar o verso 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A fé deve ser visível e ativa, influenciando todos os aspectos da vida. E uma família, então, que é centrada em Deus, que ela é muito mais do que estampar nos umbrais da porta textos que aludem o amor a Deus, mas ela vive centrada em Deus. Essa família, então, se torna luz para o mundo, se torna luz para a sociedade que a cerca. É uma família que tem um testemunho prático e que impacta a comunidade ao redor. Como aqueles que nos cercam estão olhando para nós, como que eles estão vendo Deus a quem nós servimos. Mateus 5, 13 a 16, Jesus chama os seus discípulos e diz que eles são sal da terra e que eles são luz do mundo. Esse é o chamado para a nossa casa. Agora, meus amados, atar essas palavras como sinal nas mãos, escrever nos umbrais da casa, isso tem um propósito de revelar
que essa casa, que a nossa família tem um Deus. Qual o propósito? Volta lá, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 5, diz assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto vos será, preste atenção, isto vos será por sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Isto vos será por sabedoria. Ou seja, na caminhada com Deus, conhecendo a Deus, vivenciando a palavra de Deus, vivenciando os mandamentos do Senhor, porque nós amamos a Deus, meus amados. Nós encontraremos sabedoria para tomarmos decisões no dia a dia. E o texto aqui está dizendo, versículo 6 do capítulo 4, será por sabedoria, por entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Aqueles que ouvirem que a tua casa é uma casa que ama a Deus, que é uma casa que serve a Deus. Aqueles que ouvirem os estatutos do Senhor na tua casa, eles dirão: eis que esta casa é casa grande, é casa de gente sábia, é casa de gente inteligente. Porque é casa onde as pessoas sabem quais decisões devem tomar. Porque elas olham não para si mesmas, elas olham para Deus. E o texto continua: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos proponho. Se a nossa casa se apegar a Deus, amando a Deus de todo o coração, e por isso então, ama os estatutos, os juízos do Senhor, as famílias ao redor vão com certeza perguntar: que família, que grande família há, que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. As famílias ao redor saberão que a nossa família tem um Deus, e que quando nós invocamos o nosso Deus, Ele nos atende, Ele é achegado da nossa casa. Que família tem um Deus que é tão achegado a si, como a nossa família assim o tem? Mas parece, meus irmãos, que nós temos perdido o prazer da caminhada com Deus. Temos perdido o prazer de vivenciar Deus no dia a dia por meio da sua palavra. Quero concluir. Você vê que o chamado aqui em Deuteronômio é ser representante de Deus, para que os outros saibam que nós temos um Deus. Para que os outros saibam que Deus tem aqueles que são representantes dele aqui neste mundo. E a nossa família é chamada para isso. Então, família missional que constrói gerações que representam Deus, é uma família em que, primeiramente, os pais entendem esse chamado, e eles então se entregam a Deus.
amando a Deus de todo o coração. Segundo, é uma família em que os pais ensinam, inculcam a fé no coração dos seus filhos de forma intensa e constante, discipulando os filhos. Nós temos muita facilidade de querer pregar o evangelho para os de fora da nossa casa, de discipular os de fora da nossa casa. Deuteronômio nos chama para discipularmos primeiro os filhos. E família missional é aquela família que entende que ela é uma agência missionária para ser luz para as outras famílias ao redor. A família, então, deve ser vista como modelo de discipulado e missão. Daí a importância de investir na espiritualidade dos filhos para que se tornem representantes de Deus no mundo. Desafio aqui para nós, como família, podemos ser mais intencionais nessa missão que Deus nos confiou? A família missional é chamada a representar Deus no mundo, transmitindo a fé às próximas gerações e vivendo de forma que impacte a sociedade. E ao priorizar a missão divina, constrói lares que refletem o reino e deixam um legado de fé. Qual legado de fé a tua família vai deixar? Qual legado de fé você deixa para a sua família? Convido você a ficar de pé, vamos orar. Deus é um grande, imenso, maravilhoso fato de podermos gerar seres humanos à imagem e semelhança do próprio Criador. Ser pai e mãe é algo inigualável. E o Senhor nos dá esse privilégio. Mas esse privilégio também vem acompanhado de uma responsabilidade. Que devemos inculcar a Tua palavra na mente, no coração dos nossos filhos. Para que assim, ó Deus, quando estiverem já em condições de decidir, eles possam fazê-lo, baseado na fé gerada pelo Espírito Santo. Nos ensina como pais a verdadeiramente ter esse cuidado de ensinar a Tua palavra em todas as circunstâncias, em todos os lugares e momentos. Quer em casa, quer brincando, caminhando, fazendo alguma atividade, levando à escola, passeando, que não percamos a oportunidade de ensinar a Tua palavra por meio de uma música, de um desenho, de uma conversa, de uma leitura bíblica, da oração. Te pedimos em nome